Saúde no Polo, um programa de informação sobre saúde. E hoje quem está aqui com a gente é a Aparecida Batista da Silva, a professora Cida, enfermeira, e nós vamos conversar sobre cuidados com idosos no domicílio. Professora Cida, em primeiro lugar, agradeço por você estar aqui hoje com a gente, batendo esse papo legal. Tá, muito obrigada pelo convite, tá? E estou à disposição para qualquer pergunta. Muitas. Professora, em primeiro lugar, como é de costume, eu gosto que o convidado se apresente. Fala um pouquinho de você. Bom, me formei enfermeira, me formei numa faculdade até antiga, Dom Domênico, tá? Que já não existe mais, mas foi onde eu tive uma boa base. A minha base foi nessa faculdade. Depois disso eu fiz administração hospitalar, fiz na época que eu me formei, que era muito difícil você ter pós-graduação, eu fiz qualificação nos setores hospitalar. Então, em cada setor do hospital eu me qualifiquei para aptidão para trabalhar em qualquer um dos setores. Depois disso eu trabalhei em Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande. Praia Grande eu fui uma das enfermeiras que ajudou a montar o famoso Brisa. Tá? E paralelamente também fui enfermeira da Cruz Vermelha. Tá? Então eu fazia o quê? Preparava o povo para salvamento, resgate. Que legal. Pela Cruz Vermelha. E hoje você dá aula? Hoje eu só dou aula, mas assim, eu gosto de hospital, por enquanto por um acidente que eu tive, foi possível não estar mais entrando em campo de estágio com aluno, mas a minha praia está dentro do hospital, está ensinando, entendeu? Porque assim, já trabalhei, já passei por todos os setores que eu queria. Então você tem que crescer na tua profissão, não é verdade? Claro. Então o que eu fiz? Eu comecei a dar aula. E com isso eu fiz algumas pós-graduação, saúde pública, fiz a docência do ensino superior e fiz mestrado na área de educação. Que legal. E esse gosto por idosos, de onde vem? O gosto de idoso, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na Beneficência Portuguesa, onde tinha um residencial, que você só cuidava de idoso. Ainda tem esse residencial? Não tem mais. Não tem mais. Não, eu tive lá, É. ainda essa semana eu tive na Beneficência e não tem mais. Tá? Mas assim, eu aprendi muito com o idoso ali. Entendeu? Eu aprendi que muitas vezes o idoso, você tem que deixar ele se realizar, porque para alguns idosos, ele trabalhou muito. Trabalhei muito, não quero mais trabalhar. Aí você tem que incentivar ele a quê? A fazer exercício, a fazer um monte de coisa. Mas também você tem que deixar ele no tempo dele. Tá? Eu vou te dar um exemplo sem mencionar nome. Eu tive um senhor que ele era embarcado. Ele desmontava motor de navios. Tá? E tinha uma certa época que ele queria desmontar alguma coisa. O que ele fazia? Ele desmontava todinho o quarto dele. Colocava tudo para fora. Aí ele desmontava e falava, eu vou desmontar o meu quarto, o meu motor, ele nem falava quarto, falava meu motor, para vocês limparem. Então ele desmontava todinho, peça por peça, separadinho na frente do quarto dele. O pessoal limpava e depois ele montava tudo. Entendeu? Era o dia dele. Chegava no fim do dia, ele estava satisfeito e passava uma semana maravilhosa. Porque ele estava fazendo uma coisa que ele sempre fez na vida. Até para continuar, em cima disso que você está falando, para continuar o nosso assunto, eu queria que você falasse sobre isso, o processo de envelhecimento. Envelhecer não é fácil. Tá? Não é fácil para o idoso aceitar que ele está ficando velho, tá? Porque ficar velho, tá? A sociedade nossa já diz, tá? Ficou velho não serve. E não é isso. O idoso, ele tem uma capacidade que nós temos que usar essa capacidade que ele tem. Por quê? Porque todo idoso faz parte de uma família. Nessa família, ele foi o primeiro. Ele estudou, ele trabalhou, ele se formou, ele montou a família dele. Tá? Montando essa família, gente, ele foi o quê? O cuidador, o zelão, educou essa família. Então, gente, é um ser humano que tem uma capacidade enorme. E tem uma história, né? Todos eles têm uma história maravilhosa de crescimento, de luta. Entendeu? Cada idoso tem uma sua história, tem, sabe, uma coisa que a minha mãe sempre fala, o meu corpo envelheceu, meu espírito ele está lá. E só que a minha vontade, o meu corpo não acompanha. E isso não é só para o idoso, é para... Eu acho que com todos que eu cuidei, é interessante
você falando isso, uma vez eu escutei de um paciente, porque eu sou pediatra e faço acupuntura também. E eu perguntei, como o senhor está? Aí ele falou, eu estou com aquela doença. Eu, que doença? Velhice. Aí eu falei, pois eu quero ter essa doença. Porque se eu não tiver essa doença, eu morro. Não é assim? Porque se eu não ficar velha, significa que eu morri antes de ficar doente. Aí ele, mas é mesmo? Eu falei, isso é uma doença que todo jovem quer ter, todo adulto quer ter. Por que o senhor está fugindo dela? Não, isso não é doença não, isso é um privilégio. Porque se você não está velho, significa que você morreu. A minha avó, graças a Deus, já foi, mas o prazer dela foi chegar, assim que ela soube que a tataraneta dela nasceu, você não sabe o prazer dela falar. Eu tô vendo 3 gerações minhas. Quer dizer, isso é um prazer, não uma doença. Ela falou assim, prazer. Isso é um privilégio para mim. Por quê? Porque não é todo mundo que atinge isso. E nós vamos conversar sobre isso hoje, todo esse processo do envelhecimento, como fazer da melhor maneira possível, né? Valorizar o idoso, cada um valorizar o idoso que tem em casa. Reconhecer que ele é um ser humano e tem valor. E tem muito para ensinar para a gente, porque ele já aprendeu, ele já passou por situações. E isso é cultural, né? Isso faz parte da cultura, porque nós estamos aprendendo. Infelizmente, o povo está aprendendo. Uma que acontece é o seguinte, a nossa população é uma população, né? O Brasil é novo, não é uma população, é um povo novo, de uma criação nova. O idoso, até a idade, a média de idade do Brasil está crescendo. As pessoas morriam muito novas. Então, você ter essa grande quantidade de pessoas de 70, 80, 90 e poucos anos, isso é novo pra gente. Diferente da China, vamos dar lá, diferente da China, uma cultura de milênios, que o idoso lá é uma coisa cultuada, mas isso é diferente. É valorizar. Isso, é muito É o que nós precisamos aprender, valorizar o idoso, porque ele tem muito o que ensinar. Tá? Querendo ou não, se você prestar atenção, problemas que você passou, que você está passando hoje, sua mãe passou. Ela pode te orientar muito melhor que qualquer pessoa. Olha, filha, tem esse caminho e tem esse. Mamãe já passou por esse. Isso. Eu vou te pedir licença um pouquinho só. A gente vai ter muita coisa para falar, que eu estou aqui na ponta da língua, com um monte de perguntas para você. Mas nós vamos ter que dar uma paradinha para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.